O som do tapa ecoou pela sala VIP como um tiro. A música parou. O riso morreu. Todos no lounge Safira congelaram seus olhos, travados na garçonete chorando, segurando sua bochecha. E o homem pairando sobre ela, Vincenzo Enzo Moretti, o carpo mais temido em Nova York. Ele a chamou de ladra. Ele a chamou de lixo. Ele pensou que ele era o predador e ela era a presa. Mas quando ela parou de chorar, limpou o sangue de seu lábio e puxou um telefone descartável para fazer uma ligação, a temperatura na sala caiu. Enzo não sabia ainda, mas no momento em que ela sussurrou a palavra papai no receptor, ele não tinha apenas batido numa garçonete. Ele tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte. A chuva em Manhattan não estava limpando as ruas. Estava apenas tornando a sujeira mais escorregadia. Dentro do Sapphire Lounge, indiscutivelmente o clube mais exclusivo em Tribeca, o tempo não existia. Aqui o ar cheirava a mogno caro, champanhe gelado e o cheiro metálico específico de dinheiro velho misturado com novo perigo. Clara Evans ajustou seu avental, fazendo uma careta enquanto o tecido roçava contra sua parte inferior das costas. Ela estava de pé por 10 horas. Seu turno deveria ter terminado há 1 hora. Mas quando o gerente, Sr. Henderson, te diz para ficar para os convidados VIP, você fica, você não discute. Não quando você tem 22 afogando em empréstimos estudantis para um diploma de História da Arte que parecia cada vez mais inútil e tentando manter um perfil discreto. Mesa 4 precisa de um refil no whisky. O Macallan de 30 anos. Henderson latiu, estalando os dedos perto do rosto de Clara. E pareça viva, Evans. Essa é a mesa Moretti. Você derrubar um copo lá, e eu não vou apenas te demitir. Eu vou garantir que você nunca trabalhe nesta cidade de novo. Clara assentiu, mantendo seus olhos para baixo. Sim, senhor. Ela sabia quem sentava na mesa 4. Todos sabiam. Vincenzo Enzo Moretti. Aos 32, ele era o mais jovem a amanhecer a controlar os territórios de Midtown. Ele era devastadoramente bonito de uma forma que parecia um aviso, mandíbula afiada, olhos da cor de expresso queimado e um terno brone sob medida que custava mais do que a mensalidade de Clara. Ele não apenas entrou numa sala. Ele possuía o oxigênio dentro dela. Clara pegou a pesada garrafa de cristal e fez seu caminho pela iluminação fraca. Ela manteve sua cabeça baixa, seu cabelo escuro caindo como uma cortina ao redor de seu rosto. Essa era a sua estratégia. Ser invisível. Ser um fantasma. Quando ela alcançou a cabine semi-privada, a tensão era espessa o suficiente para sufocar. Enzo era ladeado por 2 guarda-costas que pareciam ter sido esculpidos em granito. O próprio Enzo estava recostado, girando o líquido âmbar em seu copo, parecendo entediado. Pobre, ele disse sem olhar para ela. Clara moveu-se para frente, sua mão firme, apesar do tremor em suas pernas. Ela serviu o uísque perfeitamente, torcendo a garrafa no final para evitar que uma única gota manchasse a toalha de mesa branca. Boa menina! Um dos guarda-costas zombou. Clara não reagiu. Ela virou-se para limpar os copos vazios. Na mesa, sentada no topo de uma pilha de livros razão encadernados em couro que Enzo estava revisando, havia um relógio. Não era apenas um relógio. Era um Patek Philippe Grandmaster Caymmi Platinum. Valia milhões. Enzo o havia tirado presumivelmente porque o metal pesado estava arranhando a mesa enquanto ele escrevia. Enquanto Clara esticava a mão para um copo sujo, sua manga roçou o livro razão. Cuidado! Enzo estalou a mão, atirando-a para pegar seu pulso. Seu aperto era de ferro. Clara congelou, seu coração martelando contra suas costelas. Ela olhou para cima e, por um segundo, seus olhos azuis encontraram os dele escuros. Enzo pausou. Havia algo em seus olhos, não o medo a que ele estava acostumado, mas uma estranha oquidão desafiante. Eu peço desculpas, senhor. Clara sussurrou.
Enzo soltou seu pulso, quase como se tivesse sido queimado. Saia daqui. Você está pairando. Clara recuou rapidamente, correndo de volta para a cozinha para respirar. Ela odiava homens como ele. Homens arrogantes, violentos que pensavam que o mundo era algo que podiam comprar ou quebrar. Ela tinha passado 5 anos fugindo de um homem exatamente assim. 20 minutos depois, o caos irrompeu. Clara estava na cozinha carregando a máquina de lavar louça quando a porta dupla se abriu com um estrondo violento. O Sr. Henderson estava lá, seu rosto pálido, apontando um dedo trêmulo para ela. Você para fora agora. Clara limpou suas mãos em seu avental. O quê? O que eu fiz? Apenas mova. Ela foi marchada de volta para o chão. A música tinha sido cortada. As luzes foram acesas cegamente brilhantes. O clube inteiro estava silencioso. Enzo Moretti estava de pé junto à mesa 4. Ele parecia um demônio surgindo do inferno. Sua jaqueta de terno estava sem suas mangas, enroladas, revelando antebraços encordoados com músculo. Mas foi o olhar em seu rosto que parou o coração de Clara. Fúria fria letal. Onde está? A voz de Enzo era baixa, mas carregava para cada canto da sala. Onde está o quê? Clara perguntou, sua voz tremendo. Enzo deu 2 longas passadas e fechou a distância entre eles. Ele pairava sobre ela, irradiando calor e violência. Meu relógio, ele sibilou. Eu fui ao banheiro, eu voltei, sumiu. Você era a única na mesa. Os olhos de Clara arregalaram. Eu não toquei. Eu juro. Mentiroso. Enzo cuspiu. Esvazie seus bolsos. Senhor, por favor. O Sr. Henderson tentou intervir, mas um dos guarda-costas de Enzo o empurrou para trás. Eu disse. Enzo inclinou seu rosto a polegadas do dela. Esvazie seus bolsos, sua pequena rata. As mãos de Clara tremeram enquanto ela virava os bolsos de seu avental do avesso. Nada além de uma caneta e algumas notas de dólar amassadas de gorjetas. Verifiquem o armário dela. Enzo comandou seus homens. E revistem-na se tiverem que. Não, Clara gritou recuando. Você não pode fazer isso. Isso é ilegal. A sala ofegou. Ninguém disse não a Vincenzo Moretti. Enzo riu. Um som seco, sem humor. Ilegal, querida. Olhe ao seu redor. Eu sou a lei aqui. O ar no lounge Safira tinha se tornado quebradiço. Os clientes banqueiros modelos gangsters de baixo nível assistiram com uma mistura de horror e fascínio. Este era o teatro do submundo e Clara era o sacrifício. Eu não peguei seu relógio. Clara disse, sua voz ganhando uma surpreendente rigidez de aço. Verifique as câmeras. As câmeras na seção VIP estão desabilitadas para a privacidade. Enzo disse, aproximando-se e apertando seu espaço. Conveniente para você, não é? Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero seu relógio. Eu só quero terminar meu turno e ir para casa. Você é uma ladra, Enzo disse, sua voz subindo. Uma ladra patética que se alimenta do fundo. Você viu uma chance de pagar suas pequenas dívidas? Talvez comprar um vestido bonito para não parecer uma mendiga? E você pegou. Eu não sou uma ladra, Clara gritou de volta. Enzo estalou. Aconteceu tão rápido, ninguém viu o armar. Sua mão chicoteou a parte de trás de seus nós dos dedos, conectando forte com o osso da bochecha de Clara. Rachou. O som era nauseante. Clara foi jogada para o lado, batendo numa mesa de taças de champanhe. Vidro estilhaçado por toda parte. Ela atingiu o chão com força, sentindo gosto de cobre. Um zumbido agudo encheu seus ouvidos. Ela tocou sua bochecha e seus dedos voltaram vermelhos. A sala ficou em silêncio mortal. Mesmo Enzo olhou para sua mão por uma fração de segundo, um vislumbre de algo arrependimento cruzando seu rosto, mas ele o enterrou instantaneamente sob uma máscara de fúria. Levante-se, Enzo ordenou. Dê-me, e talvez você saia daqui com suas mãos ainda presas aos seus pulsos. Clara deitou no chão entre o vidro quebrado,
Sua bochecha latejava com um pulso próprio. Lágrimas picaram seus olhos, mas ela recusou deixá-las cair. Ela olhou para o Sr. Henderson. O gerente desviou o olhar, aterrorizado. Ninguém ia ajudá-la. Ela estava inteiramente sozinha. Ou estava ela? Ela lentamente se empurrou para uma posição sentada. Ela olhou para Enzo, realmente olhou para ele. Ela viu o valentão, o tirano, a exata mesma espécie de monstro de quem ela havia fugido de casa para escapar. Ela tinha mudado seu nome. Ela tinha tingido seu cabelo. Ela tinha vivido em um apartamento-estúdio infestado de baratas em Queens por 4 anos, apenas para fugir desta vida. Mas eles a haviam encontrado de qualquer forma. Não eles, mas a violência. Sempre a encontrava. Eu vou te perguntar uma última vez, Enzo disse, alcançando sua jaqueta. O brilho de um cabo de pistola era visível para aqueles que estavam perto o suficiente. Onde está o relógio? Clara cuspiu uma boca cheia de sangue no chão polido. Ela alcançou seu bolso traseiro. Os guarda-costas enrijeceram as mãos indo para seus coldres, mas ela não puxou uma arma. Ela puxou um telefone descartável de plástico barato. Era um modelo Nokia antigo, do tipo que traficantes de drogas e pessoas paranoicas usavam. Ligando para a polícia, Enzo zombou. Vá em frente, eu possuo o distrito. Não a polícia, Clara sussurrou sua voz. Ela segurou a tecla 1. Era o único número salvo no telefone. Ela havia prometido a si mesma que nunca o discaria. Ela havia jurado que preferiria morrer de fome a pedir-lhe ajuda. Mas Enzo Moretti tinha acabado de bater nela. Ele a havia humilhado e agora ele estava ameaçando sua vida. A linha tocou uma vez. Clique. Fale. Uma voz na outra ponta ressoou. Era uma voz que soava como cascalho moendo junto. Profunda, assustadoramente calma. Clara deu uma respiração trêmula. Ela olhou Enzo morto nos olhos. Papai, ela sussurrou. Na outra ponta da linha, a 3.000 milhas de distância numa fortaleza na Sicília, um copo se estilhaçou. O silêncio que se seguiu na linha era mais pesado que o silêncio no clube. Clara, a voz mudou. A crueldade desapareceu, substituída por uma urgência desesperada, frenética. Clara, é você, Toro? Sim, papai. Onde você está? O rastreador. Ele morreu 4 anos atrás. Onde você está? Eu estou em um clube em Nova York. O Sapphire Lounge. Clara disse, sua voz falhando. Eu preciso de ajuda. Enzo franziu a testa. Ele olhou para a garçonete. Por que ela parecia tão diferente? De repente, sua postura havia mudado. Ela não estava mais se encolhendo. Ela estava sentada no meio do vidro como uma rainha em um trono quebrado. Quem te machucou? A voz no telefone caiu uma oitava. Tornou-se demoníaca. Clara quem te tocou. Clara olhou para Enzo. Um homem chamado Vincenzo Moretti. Ele me bateu, papai. Ele me deu um tapa no rosto. Os olhos de Enzo se arregalaram ligeiramente. Ele reconheceu a mudança de tom, mas ele não entendeu o contexto. Moretti. A voz no telefone repetiu o nome como uma maldição. Pássio. Ele pensa que eu roubei o relógio dele, Clara disse, estendendo o telefone para Enzo. Enzo encarou o dispositivo de plástico barato. Ele queria derrubá-lo da mão dela, mas algo, um instinto apurado por anos de sobrevivência, disse-lhe para pegá-lo. Ele arrebatou o telefone. Quem é este? Se você é o cafetão dela, você deveria saber que sua garota é uma ladra. Houve uma pausa. Ouça-me muito cuidadosamente, garoto. A voz na outra ponta disse que não estava gritando. Era um sussurro que carregava o peso de um cemitério. Meu nome é Aleandro Vitti. Enzo congelou. Seu sangue virou gelo. Seus pulmões pararam de funcionar. O nome o atingiu como um golpe físico no peito. Aleandro Vitti, o açougueiro, o capo de cópia, o chefe da comissão siciliana. Um homem que não apenas dirigia a máfia. Ele era a história da própria violência. Ele era uma história de fantasma.
Gangsters americanos contavam a seus filhos para fazê-los se comportar. Eu não acredito em você, Enzo gaguejou, sua arrogância evaporando instantaneamente. Viti não tem filha. Sua família está em Polmo. Olhe para os olhos dela. Viti rosnou. Olhe para os olhos dela e me diga que ela não é minha. Enzo olhou para Clara. Ela estava de pé agora. E sim, ele viu. Os mesmos olhos azuis gelo que eram famosos em fotos de fichamento policial dos anos 90. Os olhos Viti. Se houver um arranhão nela, Viti continuou sua voz tremendo com uma violência prometida que fez os joelhos de Enzo fraquejarem. Se ela derramou uma única gota de sangue, eu queimarei Nova York até o chão para te encontrar. E quando eu o fizer, eu vou arrancar a pele de seus ossos, enquanto você grita por uma misericórdia que eu não possuo. Senhor, Enzo começou o suor brotando em sua testa. Meu avião parte em 10 minutos, Viti disse. Você tem até eu pousar para consertar isso. Se ela não for tratada como uma deusa quando eu passar por aquelas portas, a linhagem Moretti termina com você. A linha ficou muda. Enzo lentamente baixou o telefone. Sua mão estava tremendo. Ele olhou para seus guarda-costas que pareciam confusos. Eles não tinham ouvido a voz. Eles não sabiam que o ceifador estava vindo. Enzo olhou para Clara, a garçonete, a garota que ele tinha acabado de agredir com as costas da mão. Ela limpou o sangue de seu lábio novamente e inclinou a cabeça. Ele está vindo, não está? Ela perguntou suavemente. Enzo engoliu em seco. Sim. Então Clara disse, escovando o vidro de seu avental. Eu sugiro que você encontre seu relógio, porque se meu pai chegar aqui e eu ainda for a ladra, ele vai matar todos nesta sala. O silêncio no lounge Safira esticou-se pesado e sufocante. Os clientes ainda estavam observando, esperando que Enzo puxasse o gatilho ou arrastasse a garçonete para fora pelo cabelo. Em vez disso, eles viram o homem mais poderoso de Tribeca ficar um tom de pálido, geralmente reservado para cadáveres. Enzo entregou o telefone descartável de volta para Clara com uma mão que tremia visivelmente. Ele olhou para a bochecha dela, a protuberância vermelha irritada florescendo onde seu anel havia cortado a pele. 1 minuto atrás, era uma marca de sua dominância. Agora parecia um alvo pintado em sua própria testa. Luca, Enzo roquejou. Sua voz estava seca. Seu guarda-costas, chefe, um homem do tamanho de uma máquina de vendas, deu um passo à frente. Chefe, você quer que eu a leve para os fundos? Não, Enzo gritou, o som rachando no ar. Ele girou, olhos arregalados e frenéticos. Ninguém a toca. Ninguém sequer olha para ela. Errado. Você me ouve? Luca piscou confuso. Chefe, pegue uma cadeira. Enzo comandou, apontando para sua própria cabine VIP. A de veludo. Traga-a aqui agora. Luca hesitou, então pegou a poltrona de veludo luxuosa da seção VIP e a arrastou para o centro do chão onde Clara estava. Sente-se, Enzo disse a Clara. Não era mais uma ordem. Era um apelo. Por favor, sente-se. Clara olhou para a cadeira, então para Enzo. Ela não se moveu. Ela apenas segurou seu avental, seus olhos frios. Tô bem em pé. Tenho mesas para limpar. Você não está limpando mesas, Enzo disse, passando a mão pelo cabelo. Henderson. O gerente apareceu de trás do bar como um castor aterrorizado. Sim, Sr. Moretti. Pegue gelo. Enzo latiu. O bom gelo e uma toalha. Uma limpa. E traga uma garrafa de água. Não. Traga o pelgrino. Imediatamente. A sala estava girando em confusão. Porque o lobo estava cuidando das ovelhas, Enzo voltou-se para seus homens. Trancem as portas. A polícia? Luca perguntou. Esqueça-la a polícia. Enzo sibilou, agarrando Luca pelas lapelas de sua jaqueta e puxando-o para perto. A polícia é o menor de nossos problemas. Temos um problema maior. Aleandro Viti está em um avião. O rosto de Luca ficou frouxo. Ele era mais velho que Enzo.
Ele se lembrava das histórias dos anos 90. Ele conhecia o nome, o açougueiro. Eu pensei que ele estava aposentado. Eu pensei que ele estava na Sicília cultivando uvas. Ele está vindo para cá, Enzo sussurrou. E aquela? Ele apontou um dedo trêmulo para Clara. Aquela é a filha dele. Luca olhou para a garçonete, a garota que ele havia desprezado minutos atrás, e a cor drenou de seu rosto. Estamos mortos. Estamos realmente mortos. Não se nós consertarmos isso, Enzo disse, embora ele não parecesse convencido. Ele virou-se para Clara. Henderson chegou com um balde de prata de gelo e um guardanapo de linho. Enzo o arrebatou dele. Ele envolveu o gelo cuidadosamente, aproximando-se de Clara como alguém se aproximaria de uma bomba que já havia começado a ticar. Aqui, Enzo disse, estendendo a bolsa de gelo. Para seu rosto, Clara pegou. Ela não disse obrigada. Ela pressionou a bolsa fria contra sua bochecha e fez uma careta. Você tem uma mão pesada, Sr. Moretti. Enzo estremeceu. Senhora Evans, Clara. Olhe, eu não sabia. Se eu soubesse quem você era, você não teria me batido. Clara o interrompeu. Então, tudo bem bater em uma garçonete, mas não na filha de um amanhecer. É assim que sua honra funciona? Enzo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela estava certa. Ele era um valentão. E agora o maior valentão do planeta estava vindo para cobrar. Meu relógio, Enzo disse, o desespero rastejando em sua voz. Temos que encontrar o relógio. Se eu encontrá-lo, se eu provar que você não o pegou. Talvez seu pai ouça a razão. Clara olhou para ele com pena. Meu pai não ouve a razão, Enzo. Ele ouve o sangue. Mas vá em frente, encontre seu brinquedo. Enzo girou para a multidão. O clube estava cheio da elite de Nova York, mas Enzo não se importou. Ninguém sai, ele rugiu. Luzes acesas, brilho total. Desligue a música. A iluminação atmosférica desapareceu, substituída pelo brilho áspero e feio das luzes de limpeza. O glamour do clube evaporou, deixando apenas pessoas nervosas em roupas caras. Meu relógio foi roubado, Enzo anunciou, caminhando para o centro da sala. Um PC Philippe Platina. Ele desapareceu da mesa 4 nos últimos 30 minutos. Eu acusei esta mulher, ele gesticulou para Clara. Eu estava errado. Alguém mais nesta sala o tem. Ele escaneou a multidão, seus olhos maníacos. Eu vou fechar meus olhos por 10 segundos, Enzo mentiu. Se o relógio estiver no chão, quando eu abri-los, todos vão para casa vivos. Se não estiver, meus homens revistarão cada pessoa aqui. E se eu o encontrar em você, ele deixou a ameaça pairar. A tensão era palpável. Enzo contou. 1, 2, 3. Ele abriu os olhos. O chão estava vazio. Ótimo. Enzo rosnou. Bloqueio. Ninguém se mexe. Luca comece com a equipe. Desmonte a cabine. Rasgue as almofadas. A busca foi brutal. Os homens de Enzo rasgaram o lounge Safira. Almofadas foram abertas com facas. Vasos foram quebrados para verificar os fundos. Os clientes foram aninhados contra a parede, revistados por guardas pesados. Clara sentou na cadeira de veludo, observando o caos. Ela sentiu uma estranha dissociação. Por 4 anos, ela tinha sido Clara a garçonete invisível. Agora ela era Clara a Viti. A máscara estava fora. Ela verificou seu telefone. Nenhuma mensagem. Ele estava no ar. Enzo estava suando através de seu terno. Cada minuto que passava era um minuto mais perto de sua execução. Nada na equipe, chefe, Luca relatou, parecendo sombrio. Verificamos os armários, as lixeiras, as saídas de ar. Limpo. Tem que estar aqui. Enzo andava de um lado para o outro. Eu o tirei. Eu o coloquei no livro Razão. Eu fui ao banheiro. Eu voltei. Sumiu. Quem estava perto da mesa? Luca perguntou. Apenas ela. Enzo apontou para Clara. E é Bianca. Enzo parou.
Ele congelou em seus rastros. Bianca. Bianca Miller era uma modelo aspirante que Enzo estava vendo por algumas semanas. Ela era linda, fútil e cara. Ela estava sentada na cabine com ele. Quando ele foi ao banheiro, ela tinha dito que ia ao bar para pegar um coquetel diferente porque o uísque era muito cheiroso. Enzo virou a cabeça lentamente para o canto da sala onde os convidados VIP estavam sendo mantidos. Bianca estava lá parecendo indignada, segurando sua bolsa de grife, uma pequena clutch de prata. Ela estava batendo o pé, parecendo mais irritada do que assustada. Enzo caminhou em direção a ela. A multidão se separou como o mar vermelho. Enzo, querido. Bianca choramingou enquanto ele se aproximava. Isso é ridículo. Meus pés doem. Você pode dizer aos seus gorilas para me deixarem pegar um Uber? Eu tenho um teste de elenco pela manhã. Enzo não sorriu. Ele olhou para ela. Ele se lembrou de algo agora. Semana passada, Bianca tinha pedido a ele $5.000 para aulas de atuação. Ele tinha dito não. Ela tinha feito beicinho por dias. Dê-me sua bolsa, Bianca. Enzo disse suavemente. Bianca piscou. Seus cílios artificiais tremularam. O quê? Não seja boba. Você pensa que eu peguei seu relógio estúpido? Dê-me a bolsa. Não. Ela a puxou de volta. Esta é uma Judith Lieber. Você não pode apenas. Enzo não tinha tempo para cavalheirismo. Ele arrebatou a clutch de suas mãos. Ei! Ela guinchou. Isso é privado. Enzo estalou o fecho. Ele virou a bolsa de cabeça para baixo sobre uma mesa próxima. Batom, um espelho compacto, um absorvente, uma pequena bolsa de pó branco, e então, com um baque pesado, um relógio de platina atingiu a mesa. O Patek Philippe Grandmaster Chime. A sala ficou em silêncio novamente. Enzo encarou o relógio, o objeto que quase lhe custou a vida, o objeto pelo qual ele havia batido em Clara. Ele olhou para Bianca. Seu rosto havia passado de irritado para aterrorizado em um piscar de olhos. Enzo, eu estava apenas segurando-o para você. Você o deixou na mesa. Eu não queria que fosse roubado. Eu ia devolvê-lo. Você ia devolvê-lo. Enzo repetiu sua voz desprovida de emoção. Você me deixou gritar com ela. Você me deixou bater nela. Você me viu quase matar uma mulher inocente. E você ficou ali com isso na sua bolsa. Eu estava com medo. Bianca soluçou. Você estava tão bravo. Enzo olhou para o relógio, então para Clara. Clara estava observando-os. Ela não parecia triunfante. Ela parecia cansada. Ela se levantou lentamente, segurando a bolsa de gelo em seu rosto. Enzo caminhou até ela com o relógio na mão. Ele se sentiu menor do que jamais havia se sentido em sua vida. Ele estendeu o relógio, não para dá-lo a ela, mas apenas para mostrá-lo a ela. Eu o encontrei, ele sussurrou. Era minha namorada. Ex-namorada, eu presumo. Clara disse secamente. Enzo engoliu. Clara, eu sou. Não há palavras. Eu vou te pagar o que você quiser. $5 milhões. 10. Eu vou matar a Bianca. Eu vou fazer o que você quiser. Clara riu um som triste e quebrado. Você acha que dinheiro conserta isso? Você acha que matar aquela garota estúpida conserta isso? Ela abaixou a bolsa de gelo. A contusão estava ficando roxa agora. Uma mancha feia em sua pele de porcelana. Meu pai aterrissa em menos de 1 hora, Enzo. Quando ele vir esta contusão, ele não vai pedir uma explicação. Ele não vai perguntar quem roubou o relógio. Por favor, Enzo caiu de joelhos. O amanhecer de Midtown, ajoelhado no chão pegajoso de uma boate na frente de uma garçonete. Ajude-me. Ligue para ele de volta. Diga a ele que foi um erro. Diga a ele que eu consertei. Clara olhou para ele. Ela se lembrou de como se sentiu quando a mão dele conectou com seu rosto. Ela se lembrou da humilhação. Eu não consigo pará-lo. Clara disse suavemente. Ninguém consegue pará-lo. Mas Enzo olhou para cima, a esperança acendendo em seus olhos.
Mas se você quiser viver, Clara disse, é melhor você começar a rezar e é melhor você me conseguir um bife. Mal passado. Eu não como desde o almoço. Enzo se levantou rapidamente. Bife, chefe, abra da cozinha. Faça o melhor bife que temos. Mova-se. A equipe da cozinha, que estava espiando pelas portas, entrou em ação. Enzo virou-se para Clara, pairando como um garçom nervoso. Há mais alguma coisa? Clara olhou para a porta. A chuva estava batendo mais forte contra o vidro agora. A tempestade estava lá fora, mas o furacão estava chegando. Sim, Clara disse. Corra. Enzo balançou a cabeça. Eu não posso correr. Se Vite quiser me encontrar, ele o fará. Minha única chance é você. O clima no clube havia mudado do medo para um purgatório estranho e surreal. Os clientes ainda estavam trancados dentro bebendo champanhe grátis que Enzo havia pedido para mantê-los calmos. Bianca estava sendo mantida em um escritório nos fundos soluçando e Clara sentou na cabine VIP comendo um feltro Minion que custava $200, enquanto o homem que comandava a cidade a observava mastigar, verificando seu Rolex a cada 30 segundos, esperando pelo ceifador. 40 minutos depois, o telefone no escritório do gerente tocou. Não era o telefone descartável. Era o telefone fixo. Henderson atendeu. Ele ouviu por um segundo, então ficou pálido. Ele estendeu o telefone para Enzo. É a torre do aeroporto, Henderson sussurrou. Um Gulfstream particular acabou de pousar em Teterboro. Número de cauda SI 1990. Enzo sentiu seu estômago cair. Sicília. Ele está aqui, Enzo sussurrou. As portas do Sapphire Lounge tremeram enquanto o vento aumentava lá fora. Ou talvez não fosse o vento. Clara limpou a boca com um guardanapo de linho. Ela se levantou. Me arrume, Enzo, ela disse. Se eu parecer uma vítima, você morre. Se eu parecer uma rainha, talvez você apenas perca uma mão. A chuva fora do lounge Safira tinha se transformado em um dilúvio. Trovões sacudiram as caras janelas de vidro laminado, soando como artilharia distante. Dentro do clube era uma tumba. A música tinha sumido. O falatório tinha sumido. Os clientes estavam amontoados perto das paredes, percebendo que ser rico não os tornava à prova de balas. Enzo estava perto da entrada, suas mãos unidas na frente dele. Ele havia endireitado sua gravata. Ele havia limpado o suor de sua testa. Ele estava pronto para morrer com dignidade. Clara sentou na cabine de veludo, suas costas retas. Maquiadores tirados dos clientes aterrorizados haviam tentado cobrir a contusão, mas o inchaço era inegável. Era uma marca violeta escura em sua bochecha, um outdoor anunciando o erro de Enzo. Às 22h45, faróis cortaram a escuridão lá fora. Não um carro, nem dois. Um comboio de 6 Cadillac Escalades pretos guinchou até parar em frente ao clube, bloqueando toda a rua. Ele está aqui, Lucas sussurrou, sua voz tremendo. As portas dos SUVs abriram em uníssono. 2 dúzias de homens saíram. Estes não eram os guarda-costas chamativos e cheios de esteroides que Enzo empregava. Estes homens eram mais velhos. Eles usavam capas de chuva e fedoras. Eles se moviam com uma eficiência sincronizada aterrorizante. Eles carregavam guarda-chuvas não para si mesmos, mas para formar uma cobertura levando à entrada do clube. Do veículo central, um velho saiu. Alessandro Vitti. Ele era menor do que Enzo esperava. Ele usava um pesado casaco de lã e se apoiava em uma bengala com um cabo de prata em forma de cabeça de leão. Ele tinha cabelo prateado, penteado para trás e uma barba grisalha bem aparada. Ele parecia um avô, um professor distinto ou um banqueiro aposentado, exceto por seus olhos. Mesmo do outro lado da rua, Enzo podia senti-los. Eram buracos negros, vazios de qualquer luz ou calor. As portas do lounge Safira se abriram. O vento uivou para o saguão, trazendo o cheiro de chuva e ozônio.
Vite entrou. Sua bengala clicou ritmicamente no chão de mármore. Clique, passo. Ele não olhou para Enzo. Ele não olhou para o gerente tremendo. Ele não olhou para os clientes encolhidos nos cantos. Ele caminhou direto para a cabine VIP. Clara se levantou. A sala prendeu a respiração. Vite parou a 3 pés dela. Ele olhou para o rosto dela. Seus olhos traçaram sua mandíbula. Seus olhos, e finalmente pousaram na contusão. Ele a encarou por muito tempo. O silêncio era tão alto que era fisicamente doloroso. Ele lentamente levantou uma mão enluvada e gentilmente, agonizantemente, gentilmente, tocou sua bochecha. Dói, Picolola? Ele perguntou. Sua voz era suave e áspera, como lixa em seda. Clara se inclinou em sua mão, seus olhos fechando. Uma única lágrima escapou. Lateja, papai. Vite assentiu lentamente. Ele tirou sua luva. Ele limpou a lágrima de seu rosto com o polegar. Eu senti sua falta, ele sussurrou. 4 anos? Eu não dormi por 4 anos. Eu precisava ser livre, papai. Clara disse. E olhe o que a liberdade te trouxe, Vite disse, sua voz endurecendo ligeiramente enquanto ele gesticulava para a sala. Esperando lixo, servida por animais, batida como um cachorro. Ele se virou. A transição foi instantânea. O pai amoroso desapareceu. O açougueiro apareceu. Ele olhou para Enzo. Enzo sentiu seus joelhos quererem ceder, mas ele os forçou a travar. Ele deu um passo à frente. Senhor Vite, Enzo disse curvando ligeiramente a cabeça. Eu sou Vincenzo Moretti. Este é meu estabelecimento. Vite não falou. Ele caminhou em direção a Enzo. Ele parou até estar a polegadas de distância. Vite era 5 polegadas mais baixo que Enzo, mas ele parecia pairar sobre ele. Você tem uma mão forte, Vincenzo, Vite disse conversacionalmente. Para deixar uma marca assim em uma Vite, você deve tê-la batido com tudo o que tinha. Foi um erro, Enzo disse, sua voz firme. Eu acreditei que um roubo tinha ocorrido. Eu agi sem honra. Eu aceito total responsabilidade. Responsabilidade? Vite saboreou a palavra. Americanos amam essa palavra. Você pensa que dizer isso conserta as coisas. Na Sicília, nós não temos responsabilidade. Nós temos consequência. Vite virou-se para seus homens. Tragam-me uma cadeira. Um dos sicilianos pegou uma cadeira e a colocou no centro da sala. Vite sentou-se, apoiando as mãos em sua bengala. Tragam-me a ladra, Vite comandou. Enzo assentiu para Luca. Luca arrastou Bianca para fora do escritório dos fundos. Ela era uma bagunça. Rímel escorrendo pelo rosto, hiperventilando. Não, por favor, Bianca gritou. Eu não sabia quem ela era. Luca jogou Bianca no chão na frente de Vite. Vite olhou para ela com leve desinteresse, como se ela fosse uma barata. Você roubou o relógio. Sim, eu peguei. Bianca soluçou, rastejando em direção aos sapatos polidos de Vite. Me desculpe, eu vou devolvê-lo. Eu vou fazer qualquer coisa. Vite olhou para Enzo. Esta é a mulher que você escolheu em vez de minha filha. Esta criatura estridente. Você escondeu meu sangue por ela. Eu não sabia que era ela, Enzo disse novamente. Eu pensei que Clara era a ladra. E isso torna tudo bem. A voz de Vite caiu. Se ela fosse apenas uma garçonete, apenas uma ninguém. Tudo bem quebrar o rosto dela porque você perdeu uma bugiganga. Enzo engoliu. No meu mundo, sim, ladrões são punidos. Vite riu. Era um som seco, aterrorizante. Seu mundo é uma caixa de areia, garoto. Você brinca de gangster. Você veste os ternos. Você compra as armas. Mas você não conhece o respeito. Vite fez um gesto para seus homens. 2 deles deram um passo à frente e agarraram Bianca. Tirem-na da minha vista, Vite disse. Ela está me entediando. O que vocês vão fazer? Bianca guinchou enquanto a arrastavam para a saída. Enzo, me ajude. Enzo não se moveu. Ele sabia que não podia salvá-la.
Ele não podia nem salvar a si mesmo. As portas se fecharam atrás dos gritos de Bianca. Vite voltou sua atenção para Enzo. Agora, Vite disse, puxando uma arma de dentro de seu casaco. Era um revólver antigo, pesado e preto. Ele o colocou na mesa ao lado dele. Nós discutimos o preço do sangue de Avid. O revólver sentou na mesa como um martelo de juiz. Ajoelhe-se, Vite disse. Enzo hesitou por uma fração de segundo, seu orgulho inflamando. Mas ele olhou para os 2 dúzias de homens cercando-o com submetralhadoras escondidas sob seus casacos. Ele olhou para Clara, que o observava com uma expressão ilegível. Enzo afundou de joelhos no chão duro. Você insultou minha família, Vite disse, sua voz ecoando na sala silenciosa. Nos velhos tempos eu cortaria sua mão, a mão que a atingiu. Vite pegou o revólver. Ele girou o tambor. Clique foram. Mas eu sou velho e estou cansado de funerais. Vite. E minha filha, ela parece ter escolhido esta cidade. Ela fugiu de minha proteção. Vite levantou-se e caminhou ao redor de Enzo, circulando-o como um tubarão. Você administra Midtown? Sim, Vite perguntou. Sim, Enzo disse olhando para o chão. E você tem dinheiro, poder? Sim. Mas você é estúpido, Vite concluiu. Você é impulsivo. Você tem um temperamento. Um homem que não consegue controlar seu temperamento, não consegue controlar seu império. Você é uma criança com uma arma carregada. Vite parou na frente de Enzo. Ele pressionou o cano frio do revólver contra a testa de Enzo. Enzo fechou os olhos. Era isso. O fim da linhagem Moretti. Papai, pare. A voz cortou a tensão. Clara caminhou para a frente. Ela não parecia mais assustada. Ela parecia irritada. Clara, Vite avisou, mantendo a arma pressionada na cabeça de Enzo. Não interfira. Isso é negócio. Isso não é negócio, Clara disse, pisando entre a arma e Enzo. Ela empurrou o cano para longe com a mão. A sala ofegou. Esta é minha vida. Vite olhou para sua filha. Ele te machucou. E ele é patético, Clara disse, olhando para Enzo. Olhe para ele ajoelhado, aterrorizado. Se você o matar, o que eu ganho? Um cadáver. Mais pesadelos, mais fugas. O que você quer para a tristeza? Vite perguntou, abaixando a arma ligeiramente. Clara olhou para Enzo. Seus olhos azuis eram frios, calculistas. Ela havia crescido em uma família da máfia. Ela sabia como o jogo era jogado. Matar Enzo era fácil, usá-lo era inteligente. Tô cansada de correr, papai. Clara disse. Tô cansada de me esconder em motel de baratas. Estou cansada de ser uma garçonete. Eu quero ficar em Nova York, mas preciso estar segura. Eu deixarei meus homens, Vite disse. Eles vão te proteger. Seus homens se destacam. Clara balançou a cabeça. Eles cheiram a Sicília. A polícia estará em cima deles em uma semana. Eu preciso de alguém local. Alguém que possua a polícia. Alguém que comande a cidade. Ela apontou para Enzo. Eu o quero. Os olhos de Enzo se abriram. Ele olhou para Clara. O quê? Vite franziu a testa. Ele? O cachorro que te mordeu. Ele me deve. Clara disse uma dívida de vida. Você ia tirar a vida dele, certo? Sim. Então a vida dele pertence a você. Dema. Vite acariciou sua barba, considerando isso. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Eu vejo. Você quer um animal de estimação? Eu quero uma garantia. Clara corrigiu. Eu quero o Império Moretti para trabalhar para mim. Eu quero a proteção dele. Eu quero os recursos dele. E eu quero que ele saiba todos os dias que ele está vivo apenas porque eu permito. Vite riu. Era um som escuro e retumbante. Você realmente é minha filha. Vite guardou a arma. Ele olhou para Enzo. Levante-se então. Vite latiu. Enzo se levantou lentamente, suas pernas duras. Ele olhou de Vite para Clara, confusão guerreando com alívio. Você a ouviu? Vite disse.
Eu ia te matar. Eu ia queimar seu clube e salgar a terra. Mas ela pediu misericórdia. Vite aproximou-se de Enzo, agarrando seu queixo com um aperto de ferro. Ouça-me, garoto. Deste momento em diante, você não é o amanhecer de Midtown. Você é o servo dela. Você é o escudo dela. Você é a sombra dela. Se ela tropeçar, você a pega. Se ela estiver com frio, você se queima para mantê-la aquecida. Se ela sangrar, os olhos de Vite brilharam. Se ela sangrar, você morre lentamente. Eu entendo, Enzo sussurrou. Não, você não entende, Vite disse. Mas você vai entender, Vite virou-se para a sala. A dívida está liquidada por enquanto. Ele virou-se para Clara e a beijou na testa, o lado não machucado. Eu devo ir para Sorro. Os federais estarão rastreando meu avião. Eu não posso ficar no espaço aéreo americano por mais de 2 horas. Obrigada, papai, Clara sussurrou. Eu estarei observando, Vite avisou Enzo uma última vez. Uma ligação dela, apenas uma, e eu volto e da próxima vez eu trago o fogo. Com um rodopio de seu casaco, Alessandro Vite virou e marchou para fora. O exército de homens sicilianos o seguiu. As portas se fecharam. Os SUVs rugiram para a vida e aceleraram para a noite chuvosa. O silêncio retornou ao lounge Safira. Enzo ficou ali vivo, mas despojado de sua dignidade. Ele olhou para Clara. Clara caminhou até a mesa onde o relógio roubado, o Pac Philippe, ainda estava. Ela o pegou. Ela olhou para ele, então o jogou para Enzo. Ele o pegou reflexivamente. Coloque-o, ela disse. Enzo prendeu o relógio em seu pulso. Suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Agora, Clara disse, sentando-se de volta na cabine VIP e cruzando as pernas. Ela parecia uma rainha se dirigindo a um camponês. Eu acredito que eu pedi sobremesa antes de tudo isso acontecer. E Enzo se endireitou. Sim. Clara apontou para sua bochecha machucada. Isso dói. Me traga mais gelo. E então precisamos discutir minhas novas moradias. Meu apartamento em Queens é um lixo. E já que eu te possuo agora, eu presumo que vou me mudar para sua cobertura. Enzo olhou para ela. A garçonete tímida tinha ido embora. Em seu lugar estava uma mulher que acabara de negociar uma dívida de vida com o diabo. E Deus o ajude, ele nunca tinha visto nada mais bonito ou aterrorizante. Sim, Clara, Enzo disse suavemente. Imediatamente a viagem até a cobertura de Enzo foi silenciosa. A chuva havia parado, deixando as ruas de Manhattan brilhando como óleo. Enzo dirigiu seu Aston Martin, não seu motorista. Ele sentiu que precisava fazer isso sozinho. Clara sentou no banco do passageiro, observando a cidade passar. A adrenalina estava diminuindo, substituída por uma exaustão profunda. Ela olhou para Enzo. Seus nós dos dedos estavam brancos no volante. Ele parecia um homem que havia atravessado o fogo e não tinha certeza se ainda estava queimando. Eles chegaram à Torre Obsidian, uma agulha de vidro perfurando o horizonte de Midtown. Enzo a guiou pela entrada privada, passando pelo porteiro, que parecia confuso ao ver o chefe carregando a mochila surrada de uma garçonete. A cobertura era exatamente o que Clara esperava, fria, moderna e cara. Janelas do chão ao teto davam para toda a cidade. Gritava poder solitário. A suíte de hóspedes fica no final do corredor. Enzo disse, sua voz baixa. Tem seu próprio banheiro. Eu vou ter roupas de cama frescas trazidas. Clara caminhou até a janela, olhando para a barra que ela havia servido bebidas apenas horas atrás. Não, Enzo pausou. Não, eu vou pegar o quarto principal, Clara disse, virando-se para ele. Você pode pegar a suíte de hóspedes. Enzo piscou. Era um movimento de poder mesquinho, e ambos sabiam disso, mas ele assentiu. Como desejar. E Enzo? Sim, e eu não sou sua prisioneira, ela disse suavemente. E eu não sou seu chefe. Eu não sei o que somos, mas obrigado por não deixá-lo matar a Bianca mesmo depois do que ela fez.
Enzo olhou para baixo, a vergonha colorindo suas feições. Ela não merecia morrer. E você? Você não merecia ser atingido. Ele caminhou até um bar molhado e derramou um copo de água, entregando-o a ela. Seus dedos roçaram os dela. A eletricidade era inegável. Não era mais medo. Era algo mais pesado. Eu nunca vou me perdoar por isso. Enzo sussurrou, olhando para a contusão em sua bochecha. Toda vez que eu olhar para você, eu verei meu próprio fracasso. Clara pegou a água. Bom, continue vendo. Isso te manterá afiado. 2 semanas depois, a dinâmica no submundo de Nova York havia mudado. Rumores estavam voando. Eles disseram que Vincenzo Moretti havia sido comprometido. Eles disseram que ele estava respondendo a um poder superior. Eles estavam meio certos. Clara não apenas morava na cobertura. Ela prosperava lá. Ela havia trocado seu avental por blusas de seda e blazer sob medida. Ela não se envolvia no tráfico de drogas ou nas rodas de jogo. Ela não queria nenhuma parte do negócio sujo. Mas ela administrava o lado legítimo. Os clubes, os restaurantes, os imóveis. E Enzo era sua sombra. Ele a acompanhava em todos os lugares. Quando ela entrava em uma sala, ele estava um passo atrás. Ele abria portas. Ele puxava cadeiras. Ele olhava com raiva para qualquer um que olhasse para ela por muito tempo. Era uma noite de terça-feira no Lera, uma sala de pôquer de apostas altas que Enzo possuía. Um chefe rival de Nova Jersey, Tony o Russo Queixada, estava visitando. Tony era barulhento, desagradável e bêbado. Ele viu Clara verificando os livros razão no bar. "Ei, querida!" Tony gritou, estalando os dedos. "Me traga um bourbon. Puro!" A sala ficou em silêncio. Todos sabiam quem Clara era agora. Todos, exceto Tony. Clara não levantou os olhos do livro razão. "Eu não trabalho aqui, Tony. Pergunte ao barman." Tony se levantou, seu rosto corando de vermelho. Ele se aproximou e bateu a mão no livro razão. Eu disse, "Me traga uma bebida. Eu não me importo com quem você está dormindo. Quando um homem feito pede uma bebida, você salta." Ele estendeu a mão para agarrar o braço dela. Antes que seus dedos pudessem roçar sua manga de seda, uma mão agarrou seu pulso. Não era a de Clara, era a de Enzo. Enzo não parecia zangado. Ele parecia entediado. Mas seu aperto estava esmagando os ossos do pulso de Tony. "Enzo!" Tony gritou. "Diga para sua garota aprender algumas maneiras. Ela não é minha garota." Enzo disse calmamente, apertando seu aperto até que um estalo nauseante ecoou pela sala. Tony gritou, caindo de joelhos. "Ela é minha rainha." Enzo sussurrou no ouvido de Tony. "E você acabou de tentar tocar a coroa." Enzo empurrou Tony para trás. "Saia. Se você alguma vez voltar à minha cidade, você não sairá andando." Tony saiu rapidamente, agarrando seu pulso quebrado. Clara observou a cena calmamente. Ela fechou o livro razão. Ela olhou para Enzo. Pela primeira vez em 2 semanas, ela não viu o homem que a havia batido. Ela viu o homem que queimaria o mundo para garantir que ela nunca mais sentisse dor. Mais tarde, naquela noite, na varanda da cobertura, o ar estava fresco. Enzo estava fumando um cigarro, olhando para as luzes. Clara saiu, envolvendo um chale em seus ombros. "Você quebrou o pulso dele", Clara disse. "Ele te tocou?" Enzo respondeu simplesmente. "Você não precisava fazer isso. Eu consigo me virar." "Eu sei." Enzo virou-se para ela. Ele jogou o cigarro fora. "É isso que me assusta. Você não precisa de mim, Clara. O nome de seu pai te protege. Sua própria força te protege. Eu sou desnecessário." Clara se aproximou. O vento chicoteou seu cabelo pelo rosto. "É isso que você pensa? Que eu te mantenho por perto por causa de uma dívida? Por que mais?" Enzo riu amargamente. "Eu te humilhei. Eu te machuquei. Eu sou um monstro, Clara. Você era um monstro." Clara corrigiu. Ela estendeu a mão e pegou a dele. A mesma mão que a havia batido.
A mesma mão que havia quebrado o pulso de Tony. Ela a colocou em sua bochecha, bem sobre o local onde a contusão finalmente havia desaparecido. Enzo estremeceu, tentando se afastar, mas ela o segurou ali. Você era um monstro porque você pensava que poder era sobre medo. Clara sussurrou. Mas pelas últimas 2 semanas você não governou com medo. Você governou com lealdade. Você me serviu não porque está com medo de meu pai, mas porque ela deixou a frase pairar. Enzo olhou para seus olhos azuis gelo. A parede que ele havia construído ao redor de seu coração desmoronou. Porque eu te adoro. Enzo terminou, sua voz falhando. Eu não te sirvo para salvar minha vida, Clara. Eu te sirvo porque minha vida é vazia sem você nela. Clara sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela lhe deu. Finalmente, a verdade. Ela se inclinou e o beijou. Não foi um beijo tentativo. Foi uma reivindicação. Foi a garçonete reivindicando o chefe. Foi a presa devorando o predador. Enzo congelou por um segundo. Então ele a abraçou pela cintura, puxando-a para perto dele, enterrando o rosto em seu pescoço. Ele a segurou como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo de caos. O telefone no bolso de Enzo zumbiu. Ele o ignorou. Ele zumbiu de novo e de novo. Relutantemente, Enzo se afastou. Ele verificou a tela. Número desconhecido. Ele atendeu, colocando no viva voz para que Clara pudesse ouvir. Olá. O pulso. Uma voz rouca veio pelo alto-falante. O pulso de Tony Russo. Foi uma quebra limpa. Boa forma. Enzo ficou rígido. Clara riu suavemente. Olá, papai, ela disse. Eu vejo que você está mantendo seu animal de estimação bem treinado. Alessandra Vitti disse. Eu tenho ouvidos em todo lugar, tesouro. Mesmo nas salas de pôquer, ele está aprendendo. Clara disse, olhando para Enzo com calor em seus olhos. Bom, Vitti grunhiu. Mantenha-o perto. O inverno está chegando e está frio em Nova York. Você vai precisar do fogo. Eu tenho o fogo, papai, Clara disse. Eu estou olhando bem para ele. Então eu vou ficar na Sicília, Vitti disse. Por enquanto, a linha ficou muda. Enzo olhou para o telefone, então para Clara. Ele soltou um longo suspiro que sentiu ter prendido por semanas. Ele nunca vai parar de observar, não vai? Enzo perguntou. Nunca, Clara disse, pegando a mão dele e o levando de volta para dentro da cobertura quente. Mas tudo bem, deixe-o observar. Deixe-o ver que o lobo de Midtown pertence a mim. Enzo sorriu, fechando a porta da varanda atrás deles, fechando a cidade, o barulho e o perigo. Seu, Enzo prometeu, sempre. E essa é a história de como uma garçonete tímida ajoelhou o rei de Nova York, não com uma arma, mas com uma única ligação. É um lembrete de que no mundo do poder, nada é o que parece. A pessoa que serve seu café pode ser a filha do próprio diabo. Enzo Moretti aprendeu da maneira difícil que a verdadeira força não é sobre o quão forte você pode bater. É sobre quem você está disposto a proteger. Ele começou como o vilão de sua própria história, mas no final ele se tornou o guardião da dela. O que você achou da redenção de Enzo? Ele merecia uma segunda chance ou Alessandro Vitti deveria ter terminado o trabalho? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta montanha-russa de drama, romance e justiça da máfia, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você ainda não o fez, clique em inscrever-se e toque no ícone do sino para nunca perder uma história. Temos uma história louca chegando na próxima semana sobre um bilionário que forja sua falência para testar sua noiva. Você não vai querer perder isso. Obrigado por ouvir e até a próxima vez.